A parábola dos trabalhadores na vinha. Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindos da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Existem inegáveis dificuldades na parábola contida nesses versículos. A chave para explicá-las corretamente deve ser buscada na passagem com que se encerrou o capítulo anterior. Lá encontramos o apóstolo Pedro fazendo uma pergunta importante ao nosso Senhor. Abre aspas. Nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Fecha aspas. Vimos que Jesus lhe deu uma resposta notável. Ele fez uma promessa especial a Pedro e aos demais discípulos. Um dia, eles haveriam de se assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele também fez uma promessa geral, dirigida a todos que sofrem perdas por amor a Cristo. Cada um deles receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Agora devemos lembrar que Pedro era judeu. Assim como a maioria dos judeus, provavelmente ele fora treinado na quase total ignorância quanto aos propósitos de Deus para a salvação dos gentios. De fato, o livro de Atos nos mostra que foi preciso receber uma visão celestial para que se dissipasse sua ignorância. Atos 10, 28. Mais do que isso, devemos ter em mente o fato de que Pedro e os outros discípulos eram fracos na fé e no conhecimento. Provavelmente, eles tendiam a dar grande importância a seus próprios sacrifícios por amor a Cristo, inclinando-se a atitudes de justiça própria e presunção. Nosso Senhor conhecia bem todos esses detalhes. Por isso, essa parábola tem em vista beneficiar especialmente Pedro e seus companheiros. O Senhor fala daquilo que estava no coração de seus discípulos. Ele percebeu qual era o remédio necessário para aqueles corações e o aplicou sem demora. Em poucas palavras, ele refreou o orgulho crescente em seus corações e lhe ensinou humildade. Na exposição dessa parábola, não precisamos nos ocupar do significado literal de denário, praça, administrador ou hora. Tais indagações, com frequência, obscurecem o conselho mediante palavras sem entendimento. Calovius disse, com razão, que essa teologia das parábolas não é argumentativa. A opinião de Crisóstomo merece nossa atenção. Ele escreveu, abre aspas, não é correto esquadrinhar curiosamente cada palavra e cada minúcia em uma parábola. Devemos apreender o objetivo pelo qual foi composta e examiná-lo e não nos atarefar com qualquer outra coisa. Fecha aspas. Duas lições principais, portanto, parecem sobressair nessa parábola.
abrangendo a finalidade geral de sua mensagem. Contentemo-nos, pois, em compreender essas duas lições. Em primeiro lugar, aprendemos que Deus exerce uma graça livre, soberana e incondicional quando chama o povo que vai professar o seu nome na terra. Ele convoca as famílias da terra para a comunhão na igreja visível, no tempo e da maneira que ele mesmo escolhe. Vemos essa verdade maravilhosamente ilustrada na história do relacionamento de Deus com a humanidade. Vemos os filhos de Israel sendo chamados e escolhidos para ser o povo de Deus já nos primórdios da história. Posteriormente, muitos gentios foram chamados pela pregação dos apóstolos. Nos dias de hoje, vemos outros povos sendo alcançados mediante o labor dos missionários. Ainda vemos, porém, muitos outros, como os chineses e hindus, que continuam, entre aspas, desocupados, porque ninguém os contratou. E qual é a razão de tudo isso? Não sabemos. O que sabemos é que Deus gosta de afastar da igreja o orgulho, não lhe dando ocasião para jactância. Ele nunca permitirá que os ramos mais antigos de sua igreja olhem com desdém para os ramos mais recentes. Hoje, o Evangelho oferece o perdão e a paz com Deus por meio de Jesus Cristo aos pagãos tanto quanto em sua época ao apóstolo Paulo. Neste século, os convertidos das regiões distantes serão tão plenamente admitidos no céu quanto o mais santo dos patriarcas, que viveu há 3.500 anos. A antiga parede de separação entre judeus e gentios foi derrubada. Não há nada que impeça os pagãos crentes de ser, com os judeus crentes, cordeiros e coparticipantes da promessa em Cristo. Efésios 3:6. Os gentios que se converterem na hora 1/10 serão igualmente herdeiros da glória, tão legítimos quanto os judeus. Eles se assentarão juntamente com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, enquanto muitos dos filhos do reino serão rejeitados. De fato, os últimos serão os primeiros. Em segundo lugar, aprendemos que na salvação de pessoas, como no chamamento das nações, Deus é soberano e não presta contas de seus atos. Ele tem misericórdia de quem lhe agrada ter misericórdia, e isso também no tempo por ele mesmo determinado. Romanos 9:15. Essa é uma verdade que vemos ilustrada em toda parte na Igreja de Cristo na experiência prática. Vemos um homem que é chamado ao arrependimento e à fé ainda na infância, como Timóteo, e que trabalha na vinha do Senhor por 40 ou 50 anos. Vemos outro homem que é chamado à hora 1/10, como ladrão na cruz, salvo como um tição arrebatado do fogo. Um dia, um pecador endurecido e impenitente. No dia seguinte, alguém que está no paraíso. Mesmo assim, o Evangelho nos permite crer que esses dois homens estão perdoados diante de Deus. Ambos são igualmente lavados no sangue de Cristo e revestidos da justiça de Cristo. Ambos são igualmente justificados. Ambos são aceitos e ambos estarão à direita de Cristo no último dia. Não há dúvida de que essa doutrina soa muito estranha aos ouvidos do cristão ainda ignorante e inexperiente. Ela confunde o orgulho da natureza humana. Ela não permite que o homem se vanglorie em justiça própria. É uma doutrina rebaixadora e niveladora, e pode suscitar muita murmuração, mas é impossível rejeitá-la, a menos que rejeitemos toda a Bíblia. A verdadeira fé em Cristo, mesmo que só tenha um dia de idade, já justifica o homem diante de Deus, tão completamente quanto a fé verdadeira de quem tem seguido Cristo por 50 anos. A justiça com que Timóteo se apresentará no dia do juízo é a mesma com que se apresentará aquele ladrão que morreu na cruz ao lado de Jesus. Ambos serão salvos exclusivamente pela graça e ambos deverão tudo isso a Cristo. Podemos não gostar disso, mas assim é a doutrina ensinada nessa parábola. E não somente nessa parábola, mas em todo o Novo Testamento. Feliz é quem recebe essa doutrina com humildade no coração. Com razão, comentou o bispo Hall, abre aspas, se alguns têm motivos para magnificar a generosidade de Deus, ninguém tem, por isso, motivos para se queixar, fecha aspas. Antes de passarmos adiante, armemo-nos de algumas precauções que se fazem necessárias. Essa é uma porção das Escrituras que tem sido, com frequência, pervertida e aplicada erroneamente.
Muitas vezes os homens têm extraído dela algo que não é leite, mas sim veneno. Cuidemos de jamais supor por algum detalhe dessa parábola que a salvação possa, em qualquer sentido, ser obtida mediante boas obras. Supor algo assim é lançar por terra todo o ensinamento bíblico. Tudo o que um crente receber no mundo vindouro será pela graça, e não por dívida. Deus nunca está em dívida conosco, em hipótese alguma. Mesmo depois de havermos feito tudo, continuamos a ser servos inúteis. Lucas 17:10. Tomemos a precaução de não supor, refletindo sobre essa parábola, que a distinção entre judeus e gentios tenha sido inteiramente anulada pelo Evangelho. Supor algo assim seria contradizer muitas profecias inequívocas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. No tocante à justificação, não há diferença entre crente judeu e crente gentio. No entanto, Israel continua a ser um povo especial e não será reputado entre as nações. Números 23:9. Deus ainda tem muitos propósitos concernentes aos judeus e que ainda estão por se cumprir. Tenhamos o cuidado de não supor que todos os salvos receberão idêntico peso de glória. Tal suposição contradiz muitos textos claros nas Escrituras. A propriedade comum de todos os crentes é, sem dúvida, a justiça perfeita de Cristo. Mas nem todos terão a mesma posição no céu. Cada um receberá seu galardão segundo o seu próprio trabalho. 1 Coríntios 3:8. Finalmente, tenhamos o cuidado de não supor, com base nessa parábola, que é seguro adiar o arrependimento para os últimos anos da vida. Esse pensamento é uma ilusão das mais perigosas. Quanto mais os homens se demoram em obedecer à voz de Cristo, menor a probabilidade de vir a ser salvos. Abre aspas. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Fecha aspas. 2 Coríntios 6:2. Pouquíssimas pessoas são salvas no leito de morte. Um dos ladrões sobre a cruz foi salvo para que ninguém se desesperasse da salvação, mas somente um, para que ninguém tenha presunção. Uma falsa confiança nas palavras ora 1/10 tem arruinado milhares de almas.